Louvado seja o nome do Senhor. Nós iniciamos o culto, celebração, depois eu li o Salmo de número 100. O Salmo de número 100 é um salmo de convite à celebração ao Senhor, e convite à ação de graças ao Senhor. Eu quero destacar aqui o verso 4 do Salmo 100. Diz assim: entrai pelas suas portas com ação de graças, e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Amém? Essa é a palavra do salmista. E nós aprendemos com o nosso mestre, que é Jesus Cristo, a importância de render graças ao Deus eterno. Então, quando nós estamos rendendo graças ao Senhor, quando nós fazemos isso, nós estamos reconhecendo e sendo gratos por tudo o que Ele é. Render graças, render ações de graças, é um ato de gratidão a Deus, pelo menos por 3 motivos: a vida, as bênçãos, as provisões. Aí a gente vai acrescentando, né? A proteção, os livramentos e assim por diante. Em nosso texto básico, o salmista reconhece o amor divino e o seu cuidado para com a sua vida. É por isso que ele faz o convite para que todos os habitantes da terra venham celebrar ao Deus eterno. Nosso Deus não aceita absolutamente nada que não venha do nosso coração. Ele não aceita nada que não seja sincero. Então, quantas vezes a gente olha para o próximo com um olhar que não é muito agradável? Mas o Senhor nos ensina que precisamos amar. Então, se estamos em Cristo, amamos ao nosso próximo. Amém? Então, prova disso, que o Senhor nos ensina que devemos adorar e celebrar o Senhor de todo o coração, é que Ele diz que a verdadeira adoração, ela tem que ser do coração, tem que fluir do mais profundo do nosso ser. É o Senhor que diz: adorar ao Pai em espírito e em verdade. Você observa que quando você diz assim, em espírito e em verdade, esse espírito está com E minúsculo, não é o Espírito Santo, não, é o nosso espírito, em espírito e em verdade, celebrando ao Senhor. A nossa celebração, ela não acrescenta nada ao Senhor, nem o nosso amor acrescenta alguma coisa ao Senhor. Nem a nossa gratidão. Por quê? Porque Ele é completo, gente. Ele é absoluto. Na realidade, somos nós beneficiados quando o amamos e quando o adoramos. O apóstolo João escreveu que Deus é amor e que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então Ele derramou o seu amor sobre nós. Não foi um derramar assim, não. Não, um derramar assim, ó. Continua derramando enquanto a gente estiver vivendo. Então, Ariana, você decidiu celebrar ações de graças ao Pai Eterno, porque o seu coração tem a alegria de servi-lo e de honrá-lo. E você tem procurado viver para o louvor da glória de Deus. Você não é perfeita como eu não sou, como o pastor Murilo não é, como ninguém é. Mas o seu olhar está fixo, como nós todos estamos com o olhar fixo naquele que é perfeito, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a minha oração, Ariana, é que você continue sempre firme nas promessas de Deus, para aqueles que têm a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador.
Todas as coisas passarão, tudo vai passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Parabéns pelo seu aniversário e pela, mais uma vez, a maneira como você resolveu celebrar em ações de graças àquele que criou todas as coisas. Eu falo muito sério e também eu gosto de brincar. Eu sempre digo que ela é a nora, a minha nora predileta. Amém? Pode aplaudir. Aplaudir ao Senhor. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo assim, eu tenho que amar porque é a única, não. Não, eu amo porque é uma serva de Deus. A mulher que ama o meu filho, que meu filho ama, e que nos deu 2 netos, nos deram 2 netos, lindos e maravilhosos, e nós amamos. Aleluia. Que os dias sejam contados, Ariana, com alegria na presença do Senhor. E sempre vou estar martelando para a igreja, todos, como seu pastor também, continue procurando viver para o louvor da glória de Deus. E mais uma vez eu cito o verso 4 do Salmo 100: entrai pelas suas portas com ação de graças e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Essa igreja para de pé. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu tinha pensado em orar depois, mas eu quero orar agora, tá certo? Vem massacrar, Murilo também. Cadê os meninos? Mari, venha para cá, Mari. Murilo Filho está lá na cabine, né? Tá certo. Tudo bem. Mas eu vi alguém grande pulando ali, eu acho que é ele. É ele. Venha, meu filho, para cá, venha. Glória a Deus. Venha devagar, meu filho, devagar. Aleluia. Pensa só a saúde desse menino. Brincadeira, Deus. Eu fico olhando para ele assim, se eu queria ter, quando eu era criança, eu queria ter um corpo desse. Oh, Jesus amado. Pode estender suas mãos. Senhor, estendemos nossas mãos, apresentando a vida da tua filha, da tua serva, Pai. Em nome de Jesus, eu imponho minhas mãos, abençoando, Pai, declarando em nome de Jesus que todos os teus planos, todos os teus propósitos sejam concretizados nessa vida preciosa, Pai, e que ela permaneça diante do Senhor, na dependência total do Senhor. Que nenhuma das suas decisões sejam decisões firmadas por sua vontade, pela vontade de terceiros, mas única e exclusivamente pela tua vontade, ó Pai eterno. Abençoa a sua vida, abençoa o seu marido, seu esposo, pastor Murilo Filho, Marília, que eles continuem como família, mostrando a cada dia que verdadeiramente é possível viver conforme os teus princípios, e que a família é uma instituição divina. Em nome de Jesus te abençoo. E a igreja diz amém. Pode aplaudir ao Senhor pela vida de Ariana. Deus te abençoe, Ariana. Equipe de louvor, adoremos ao Senhor. Culto infantil para crianças de 3 a 9 anos. Graças a Deus, amém. Você pode sentar, queridos. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. A gente já está aqui, a gente já podia até ir embora, né, irmãos? Depois a gente já recebeu uma palavra, a gente já adorou, a gente já celebrou ao Senhor. Agora o nosso Deus, Ele é Deus de abundância, né? Deus demais. Nesse culto da unção, onde daqui a pouco nós seremos ungidos, onde daqui a pouco nós iremos mais uma vez apresentar o nosso clamor ao Senhor e derramar tudo isso aos pés da cruz de Cristo, porque é Ele quem resolve. Quem resolve a nossa vida, os nossos problemas, quem nos direciona é Jesus. É Jesus, né? Ele é o Senhor. E nessa noite especial que nós comemoramos como igreja, como família, mais um ano de vida da Ari, minha esposa, essa mulher que me faz tão bem. Que Deus abençoe, amor. Deus abençoe. A gente está muito feliz de comemorar esse aniversário, né? Mais um ano de vida.
As palavras como meu pai falou, a mulher que eu amo, a mulher que me deu filhos, que tem abençoado tantas pessoas, tem abençoado tantas igrejas, e em especial a nossa, né, irmão? A gente é muito abençoado, somos muito abençoados, então louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sentado mesmo como você está, você pode aplaudir a Jesus pela vida da área. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava ontem dizendo assim, nossa, essas ocasiões especiais, tenho que levar uma mensagem, eu tenho que pregar, e Senhor, o que é que eu vou estar falando? O que é que eu vou estar pregando para o povo? Porque a palavra é para mim e para você. Essa palavra é para nós, igreja, para todos nós. Eu disse, Senhor, o que é que eu vou estar ministrando ao povo? E o Senhor me falou ao meu coração algo que diz respeito sobre chamado. Então, o tema dessa palavra hoje é fomos chamados. Quem diz amém? Diga assim, fomos chamados. E o versículo que já está aparecendo aqui é o versículo de Efésios 4. Porque quando Paulo ele vai escrever a carta aos Efésios, a igreja em Éfeso, ele vai estar falando nesse capítulo 4 sobre o corpo de Cristo. Então essa palavra é para todos nós. Todos nós fomos chamados. Todos nós fomos chamados. Deixa eu deixar logo algo muito claro aqui. Todos nós fomos chamados. Fomos chamados para quê? Para ser sal da terra, para ser luz do mundo, para sermos carta viva, para exalarmos o bom perfume de Cristo, para fazer a diferença nesse mundo, para termos uma palavra de ânimo, uma palavra de inspiração para as pessoas, uma palavra de conforto, para sermos realmente igreja. Quem diz amém por isso? Nós fomos chamados, o chamado do Senhor é para todo mundo. Eu não estou me referindo aqui, nessa parte, a dons de governo, como um pastor, como um apóstolo, como um mestre. Não, todos nós fomos chamados, e a palavra de chamado para o dia de hoje, ela é muito forte, porque Paulo escreveu assim: portanto, como prisioneiros no Senhor, suplico-lhes que vivam como? Que modo? Que vivam de modo digno de quê, irmãos? Do chamado que receberam. Que vivam de modo digno do chamado que vocês receberam. Viver de modo digno, honrando ao Senhor, porque nós fomos separados, nós somos escolhidos no que diz respeito à salvação, e não para uns e para outros, não. O Senhor, o desejo de Deus é que todos se salvem. Deixa eu logo dizer algo para você, aquilo que a gente crê, nós não cremos que uns nasceram para a perdição e outros para a salvação. Que Deus é esse? Nós cremos que todos nós temos a oportunidade de sermos salvos em Cristo Jesus, e a igreja do Senhor, o corpo de Cristo como um todo, está predestinado aos céus. Aos céus. Nós fomos chamados, nós fomos escolhidos para ser sal da terra, luz do mundo, e nós temos um chamado, aleluia, um chamado. E dentro desse chamado, é claro que nós temos vários serviços, e dentro desse chamado, é claro que nós temos vários dons de governo. Mas eu não estou aqui para falar sobre isso nesse momento. Eu estou trazendo essa palavra, porque você tem que sair daqui sabendo, de forma muito direta e bíblica, que você foi chamado para 3 coisas. Você foi chamado para 3 coisas. A primeira, sabe por que você foi chamado? Por isso que eu comecei a falar. Você foi chamado para a salvação. Você foi chamado para a salvação. Olha o que a palavra está falando sobre salvação. E essa palavra eu vou tentar ser bem objetivo e muito claro, para que você possa entender esse chamado. Chamado para a salvação, Tiago. Por quê? Olha o que Paulo vai nos falar em Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o que, irmãos? O poder de Deus para a salvação de quem? De todo aquele que nele crê. Você está vendo? De todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu e depois o grego. Ou seja, para todos nós fomos chamados para a salvação. Você tem que entender isso hoje. Tem um chamado de Deus para o povo, tem um chamado de Deus para todas as pessoas. Arrependam-se e volte-se para o evangelho real do Senhor. O evangelho genuíno é um evangelho de arrependimento. E lembre-se, arrependimento não é uma dor no coração, um remorso. Não, remorso é uma coisa, arrependimento é outra. Remorso é uma dor que vem na hora, mas depois passa, fica para trás. O arrependimento é decisão.
Ponto. Eu decido viver de uma forma diferente. Você decide viver de uma forma diferente. Você decide deixar a vida de pecado. Uma vida, quando a gente fala uma vida de pecado, irmão, entenda, é uma vida que desagrada a Deus. Não é uma vida conforme os padrões da igreja. Não é uma vida conforme os dogmas da igreja, não. Quando a palavra de Deus fala sobre salvação, sobre vida com Deus, é uma vida conforme o que o Senhor orienta, através da palavra dEle. E essa palavra é o quê? Que é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e penetra na divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa é a palavra de Deus. Você foi chamado para a salvação porque a Bíblia está nos ensinando isso, porque o evangelho de Jesus é um evangelho de salvação. O que foi que Jesus veio cumprir aqui na terra? O propósito de Deus de salvar o homem. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus não veio trazer apenas a paz. Não, ele veio para trazer a espada, velho. Ele veio para trazer uma divisão na sua vida, antes de Cristo e depois de Cristo. Cara, vê só, antes de Cristo, depois de Cristo, divide a história da humanidade. Como também divide a história da minha vida e da sua vida. Quem éramos nós antes de Cristo e quem nós somos depois de Cristo? Lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, pessoas realizadas em Deus, ou seja, encontramos o sentido da vida. Glória a Deus. Nós fomos chamados para quê? Chamados para a salvação, aleluia. Não importa o que você fez, não importa o que você passou, não importa o que você se meteu no passado, existe esperança para você. Jesus é a esperança para a sua vida, a esperança de salvação. Eu me lembro, glória a Deus, vai aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, essa é a palavra para o nosso tempo. Continua sendo salvação, arrependimento. Eu tive uma experiência há anos atrás, de um aconselhamento, onde eu atendi uma jovem senhora, que ela entrou no gabinete e entrou chorando. Falou nada, entrou chorando, disse pronto. E depois de vários minutos de um choro contínuo, ela dizia assim: eu não posso ser crente. Aí eu perguntei: por que você não pode? Demorou mais alguns minutos, ela respondeu: pelo que eu fiz. Ela não chegou nem não precisava nem dizer. Eu disse para ela: filha, você entregou sua vida para Jesus? Ela disse, balançou a cabeça. Você se arrepende dos seus pecados? Ela balançou a cabeça. Sim. Então entenda uma coisa: existe uma vida nova para você. A palavra, deixa eu trazer a realidade que nós falamos tanto, mas às vezes entra no ouvido para algumas pessoas e sai no outro. O Senhor Jesus te dá vida nova, a salvação em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. O que você viveu fica para trás, é apenas um pequeno referencial para que você não venha viver, repetir no futuro. Fomos chamados para salvação. Diga assim: salvação. Fomos chamados, o segundo ponto dessa palavra, sabe qual é? Fomos chamados para a santificação. Nós fomos chamados para a santificação. Tem aí, Paulo, tem o próximo slide, santificação. Deus te chamou para a santificação. Olha o que a palavra do Senhor nos diz: pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura, ou seja, separado. E essa santificação é contínua, todos os dias. Cada dia mais nós vamos vivendo algo, uma experiência com Deus, e o Senhor vai nos transformar. Querido, entenda, tudo vai passar pela nossa forma de pensar, de enxergar o mundo, sim ou não? Irmão, é dessa forma. Porque quando nós conhecemos a Jesus, entregamos a nossa vida e começamos a mergulhar em Deus, você quer conhecer Deus? Conheça a palavra dele. Você quer conhecer Deus? Conheça, medite e ame a palavra dele. É impossível conhecer Deus se não for através da sua palavra. Se você só ouve ministração no YouTube,
porque o pastor, fulano de tal, porque o apóstolo, porque o bispo, porque não sei quem. Eu escuto todo mundo, misericórdia. Misericórdia. Você vai ter uma vida rasa, sabia disso? Vai ter uma vida rasa em Deus, porque se você deseja aprofundar no seu relacionamento com o Senhor, você tem que partir para a palavra de Deus. E você parte para a palavra de Deus e ler a Bíblia, meditar na Bíblia. Não é igual a ler um livro qualquer, não é igual a ler um jornal. Antes de você ler a Bíblia, antes de você parar o seu momento, seja para ler um versículo, seja para ler 10 capítulos, entenda, faça uma oração, diga assim: Espírito Santo de Deus, aleluia, Espírito Santo de Deus, ilumina a minha mente, traz a revelação, que eu entenda isso aqui, que eu entendo que está a mensagem que está sendo passada através da palavra. Fala comigo, traga o entendimento e tenha certeza de uma coisa: o Espírito de Deus, ele vai trazer à luz a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, à medida que entra no seu coração, você vai começar a entender o que é que Deus tem para a sua vida, e você vai começar a ser transformado. Santificação. Somos chamados para sermos santos. E não é nada forçado. Sabe por que é? É porque, na verdade, quando nós buscamos um relacionamento com Deus, quando você busca relacionamento com Deus através de Jesus, você vai vivendo mais Deus, e naturalmente, esse viver mais do Senhor, o seu coração vai se desapegando aos poucos das coisas do mundo. Não é algo automático, é uma caminhada. É uma caminhada. Você vai ver que algumas coisas que você vivia lá atrás não faz mais sentido hoje. Não atrai mais, não enche mais os seus olhos. Não atrai. Lá atrás, quando você tinha uma forma diferente de enxergar as coisas, até te preenchia. Valia até a pena sentar numa mesa de bar e uma noite você gastar 2, 3 mil reais. Era aquilo que preenchia você. Mas hoje, sentar na mesa de bar hoje, sentar hoje numa roda aqui de pessoas que você tinha até como amigo, hoje não faz mais sentido. Sabe por quê? Porque isso não te preenche mais, porque você passou a provar da água da vida que chama-se Jesus, porque você passou a desfrutar da boa companhia do Senhor. Aí não faz mais sentido. É automático? Não, meu irmão, é um processo. Santificação é um processo. Então você foi chamado para quê? Você foi chamado para a salvação, você foi chamado para a santificação, e você foi chamado para o serviço. Você falou de 3 P's, né? Pressão, produz, promessa. Eu estou falando de 3 S: salvação, santificação e serviço. Serviço, você foi chamado para quê? Para o serviço. Meu irmão, Deus te entregou algo. Deus colocou algo no seu coração que é para você servir as pessoas, servir o reino de Deus, servir a sua família. Deus colocou dons na sua mão para que você possa, exatamente, refletir o bom perfume de Cristo. Porque primeiro Deus te chamou para Ele mesmo, que é a salvação, para a santificação, e agora Ele te chama para você fazer a diferença nesse mundo. Irmão, a vida com Deus é uma vida de serviço. A vida com Deus é uma vida de serviço. É uma vida de servir. Paulo vai escrever em Colossenses 3,17: e tudo que fizeres, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai. Olha como é que ele começa: e tudo que fizerdes, tudo que você for servir, tudo que você for entregar, faça o que for, faça o seu melhor, porque você está servindo as pessoas. Entenda, quem aqui serve a Deus? Todo mundo. Sabe quando é que, deixa eu te lembrar, sabe quando é que nós servimos a Deus? Quando nós servimos as pessoas. Você não serve a Deus quando você traz uma oferta no altar. Não, isso não é serviço não, isso é obediência.
Quando você traz uma oferta, você está obedecendo. Agora, quando você quer servir a Deus, cara, você vai servir a pessoas. É por isso, irmão, que a gente está aqui nessas semanas, a gente tem colocado atos de bondade a cada semana. Sabe por quê? Porque nós precisamos servir as pessoas. E se você prestar atenção, todos os nossos atos de bondade que estamos desafiando a igreja, é para que pessoas sejam abençoadas. É para que pessoas sejam servidas. E quando nós servimos ao Senhor. Puxa vida, pastor, mas eu acho que eu não estou preparado ainda. Quem sabe está pensando isso? Aí escuta isso direto, a gente escuta isso direto, né, pai? Eu acho que eu não estou preparado para o batismo. Quem disse que você tem que estar preparado? Você tem que estar decidido, velho. Eu não estou preparado. Eu não estou preparado para ser um missionário na minha escola e de forma inteligente. Eu não estou preparado. Pastor, de repente me perguntam se dinossauro existiu. De repente me perguntam, né? Por que foi que o mal existe? Por que foi que Satanás? Porque Deus permitiu. Aí começa a viajar, né? Não, todo mundo, a gente tem isso às vezes, né? Não, meu irmão. Não. O Senhor, Ele nos capacita para servirmos, para ser sal da terra, luz do mundo. E à medida que você, como eu falei no início, você começa a se aproximar de Deus através da palavra, a Bíblia nos diz: o Espírito de Deus, o Espírito Santo te lembrará das palavras do Senhor. Ele é quem se encarrega de lembrar. Vá em frente, medite na palavra, vá em frente, que quando você estiver numa hora que você precisar lembrar da palavra, quem vai te lembrar é o Espírito de Deus. Deus te chamou para o serviço, Deus te chamou para servir. Olha o que Paulo vai falar novamente em 1 Coríntios 1, 26 e 27. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram o quê? Essa frase que forte, Ari. Pense no que vocês eram quando foram chamados, pai. Pense no que vocês eram quando poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar os fortes. Glória a Deus. Meu amor, esse culto de ação de graças a Deus pela sua vida. E deixa eu dizer uma coisa, deixa eu lembrar, Deus te escolheu para levar uma palavra determinada para esse tempo, para essa geração. Deus te escolheu. Deus escolheu você, mas estou trazendo agora uma palavra direto. Deus te escolheu. Lembrem, olha como nós devemos honrar a Deus, porque Paulo está dizendo assim: lembrem, pensem no que vocês eram quando foram o quê? Chamados. Lembre que o Senhor nos chama para a salvação, para a santificação e para o serviço. Mas eu não sou preparado, mas eu não tenho como. Irmão, no início de ministério, no início de caminhada, quando a gente é chamado, as pessoas mais próximas a nós, às vezes fazem uma pergunta, e eu tenho filhos aqui do coração, que chegam para a gente e perguntam assim: como é que você suporta, pastor? Como é que você aguenta, às vezes, as pressões naturais do ministério, do dia a dia? A minha resposta é essa. É pelo fato de ter sido chamado para isso. Eu fui chamado para servir como pastor. Eu fui chamado. Você foi chamado para servir como, quem sabe, um médico, como, quem sabe, um advogado, como, quem sabe, como um professor. Fomos chamados para isso. Quem nos dá força? O Senhor. Mas no início às vezes a gente passa por situações muito difíceis, porque existe um julgamento, sim ou não? Existe. Nós julgamos. E às vezes a gente tem que se policiar para a gente parar. Não, pastor, eu não. Seja honesto com você mesmo. Não precisa levantar a mão. Nós julgamos. Mas eu me lembro, irmão, chegou assim no início. Olha, irmão, eu poucos meses consagrar, chegou uma pessoa para mim e disse assim: mas você não tem nem voz de pastor. Aí eu cheguei e disse assim: mas como é voz de pastor? Chegou para me perguntaram. Perguntaram não, né? Acusaram.
Mas as pessoas olham e dizem assim, não tem como. Mas como é que pode? Mas como é que pode ela ter um ministério chamado Florescer, que está impactando tanta gente? Como é que pode isso? Sabe por quê? Porque Deus te chamou. Deus te chamou, a gente passa por isso. Eu lembro, aprendendo com meu pai, meu pastor, quantas vezes no começo do ministério dele, também havia sempre um questionamento, um julgamento. Mas quer saber, meu irmão? Quer saber, querido? Você que está aqui me ouvindo e você tem um chamado para o servir. Não olhe para as pessoas, olhe para Deus. Tem uma frase fantástica que diz assim: Deus não chama os preparados, mas Deus prepara os que foram chamados. Glória a Deus. Deus não chama os preparados, prepara na caminhada. Que preparação, hein, filha? Preparação para você. Deus prepara os chamados. Fui chamado para salvação, e aí você vê, chamado para salvação, chamado para santificação, chamado para o serviço. Aleluia. Chamado para o serviço. É fácil? Não, não é. Mas sempre que você começa, agora tem outra parte aqui, nem coloquei aqui. Sempre que você começa a se aproximar do seu chamado, algumas pessoas vão começar a criticar. Era aquilo que eu estava falando. Nessa parte não ainda, pô. Volta o outro slide. Sempre. Mas olha para Jesus. Ah, pastor, eu fui chamado para servir ao corpo de Cristo, recebendo as pessoas na frente da igreja, sendo um introdutor, sendo uma pessoa que vai receber as pessoas. Aí, infelizmente, pode chegar alguém e dizer assim: mas tu só quer ser mais santo do que os outros, né? Por que é que você está ali, abrindo a porta? Por que é que você está aqui cantando? Não responde nada, irmão, só ora por ele e continua o teu chamado. Por que você está fazendo curso de liderança de rede? Não olha nada, irmão, nem responde, só diz assim: Senhor, eu estou cumprindo o teu chamado. Senhor, eu estou cumprindo o teu chamado, porque o meu objetivo é agradar a Deus. Aleluia. O nosso objetivo é agradar a Deus. Eu prego para pessoas que foram chamadas, amém? Chamadas. Agora entenda uma coisa. Existem duas situações que todos nós que fomos chamados, nós vivemos. Sabe qual é? A primeira: o chamado sempre lhe custará algo. Para todo mundo. Não é só para quem tem dons de governo. Dons de governo, né? A gente estudou na escola dominical passada. Apóstolo, pastor, mestre, evangelista, profeta. Não, calma. Entenda, para todo mundo, não só para esses, para todos. O seu chamado sempre lhe custará algo. Ser chamado sempre custa algo. E quando tem um dom de governo, sim, aí que custa mais ainda. Ser chamado custa algo? Custa. Em todos os níveis. Atos capítulo 9 começa a contar a história de um homem chamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, que depois seria chamado mais tarde, aí todos nós temos até uma noção maior, apóstolo Paulo. Mas conhecido antes como Saulo de Tarso. Por quê? Natural da cidade de Tarso. Judeu, de descendência judeu, com cidadania romana. Da tribo de Benjamim, circundado, aos 8 dias de nascido, toda a credencial de um judeu, mas com descendência romana. Tinha descendência romana. Ele era um homem, a história do apóstolo Paulo, e quem sabe você está aqui visitando a gente, e deixa eu trazer um breve resumo para você poder entender o que a gente está falando. Para algumas pessoas, ele é conhecido também como um santo. Mas o único santo que existe, segundo a palavra de Deus, foi Cristo Jesus sem pecado. Mas estou trazendo aqui um entendimento histórico para você.
Um homem que tinha descendência judeu, com cidadania romana, e que era um perseguidor dos cristãos. Atos capítulo 9, ele vai a Damasco para perseguir os cristãos, com carta dos 42 do Sinédrio, para perseguir os cristãos, para torturar, para prender, e se morresse, não tinha problema nenhum, que ele tinha autorização até para matar. Era esse. Só que no caminho para Damasco, o próprio Cristo vai aparecer a ele, tanto é que a luz vai cegá-lo. Paulo e os outros que estavam com ele vão ouvir a voz do Senhor, quando Jesus diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele vai dizer assim: quem és tu, Senhor? Ele vai dizer: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ali ele tem um encontro real com Jesus. Só que a Bíblia vai dizer que ele ficou cego. Vai para casa de um homem chamado Judas, e Deus levanta um outro homem chamado Ananias para ir na casa de Judas, na rua chamada direita. Vendo aí, ó? Na rua chamada direita, onde Ananias iria orar por Saulo. No final das contas, Ananias vai e ora. Quando ele ora, cai como se fossem umas escamas dos olhos. Mas antes, Ananias vai dizer assim: mas Senhor, esse homem persegue os cristãos. Aí o Senhor vai dizer assim: mas o Senhor disse a Ananias: vai, este homem é meu instrumento escolhido para levar o quê? Para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Vai, ele vai ser um instrumento, ele tem um serviço. Mostrarei a ele quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Ele teve uma experiência marcante com Jesus. Ananias ora por ele, as escamas dos olhos caem. Ananias ora e depois ele vai começar a caminhada dele. Entenda bem uma coisa: a caminhada do apóstolo Paulo não foi fácil. Ele foi apedrejado, ele foi chicoteado injustamente, ele foi chamado de tantos nomes, ele foi posto para fora da cidade, deram pisa nele que ele ficou semelhante a um morto. O homem sofreu. Quando Ananias tem essa revelação de Deus assim: vai, Ananias, grande será o serviço dele. E foi ou não? Foi. Quantas igrejas esse homem abriu no mundo antigo? As cartas de Paulo, quantas cartas ele escreveu que está na Bíblia? Cartas da prisão, Filipenses, agora não esqueci as outras, depois eu lembro. Filipenses, Colossenses, né? Filemon, olha só, olha o que esse homem fez. Quando ele tem um encontro com Jesus, Ananias não vai dizer assim: vai, Paulo, vai que você vai escrever um livro, que você vai ser chamado para pregar, que você vai aparecer na mídia da época, você vai ser bem tratado. Foi isso? Não. Vai, porque ele precisa sofrer aqui, ó. Vai precisar o quê? Mostrarei a ele que deve sofrer pelo meu nome. Por que eu estou trazendo isso para você? Porque ser chamado sempre vai custar algo. Para tudo. Ser chamado sempre vai custar algo. Custa ou não custa, meu pai? Custa. Custa ou não custa, Ari? Custa. Ser chamado sempre custará algo. Sempre. Mas quer saber a verdade? Vale a pena seguir a Jesus, meu irmão. Vale a pena demais. Vale a pena demais. Entregar a nossa vida para que nós possamos viver a vida de Deus. Vale a pena demais entregar a nossa vida, os nossos desejos, aquilo que nós sonhamos, pensamos, para viver os planos e sonhos de Deus. Mas entenda, o chamado sempre lhe custará algo, vai custar alguma coisa. Vai custar. Você será mal compreendido, você será falsamente criticado, você pode até ser ridicularizado, você enfrentará todos os tipos de ataques espirituais. Conversando com um crente novo na fé, é uma bênção ensinar, é muito bom, pelo menos eu amo.
pastor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Assim foi o que você fez. Aí eu orei e passou. Aí eu orei e aquela presença ruim foi embora. Eu chamei por Jesus e a presença ruim que eu estava sentindo naquela foi embora. O que é que eu faço? Continue orando e clamando por Jesus. Sempre. O chamado sempre vai custar algo. Sempre. Nunca, agora guarde isso, nunca sacrifique o seu chamado no altar chamado conforto. Teve muito chamado, né? Nunca sacrifique o seu chamado no altar do conforto. Pronto, ficou melhor. Nunca sacrifique o seu chamado no altar chamado conforto. Meu pai nunca sacrifica o seu chamado no altar chamado conforto. Igreja El Shaddai, nunca sacrifique o seu chamado no lugar do conforto. Nunca. Nunca. Fomos chamados para salvação, para santificação, para o serviço. Chamados, amém? Amém. E lembre, o meu chamado sempre custará algo de mim. Sim ou não? Sim, meu irmão. Se você foi chamado por Jesus, largue a sua. Quem negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, disse Jesus. Vai custar algo. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. O chamado sempre vai custar algo. Agora, para a gente começar a fechar, entenda: o seu chamado te sustenta. Slide. O teu chamado te sustenta. O teu chamado te sustenta, filha. O teu chamado te sustenta. Chamado a pregar a palavra para as nações, independente do título. O teu chamado te sustenta, igreja El Shaddai. O teu chamado te sustenta. Isso você carrega, isso você deve continuar. Sim ou não? Aí, irmão, vamos olhar para o exemplo que a gente está tendo aqui do apóstolo Paulo. O que era que fazia com que esse homem, depois de apedrejado, depois de ser colocado para fora da cidade, depois de apanhar, ficar semelhante a morto, depois de ser acusado injustamente, depois de ser chicoteado em praça pública em Filipos, depois de ser chicoteado em praça pública, falsa acusação contra ele, viu? Esse negócio de falsa acusação não é de hoje, né, irmão? Acusam de uma coisa e depois, acharam. Acharam, falsa acusação. Agora, infelizmente, é a justiça no nosso Brasil, como naquele tempo era falha. Porque se tivesse a justiça de verdade, quem levantou o falso deveria pagar. Sim ou não? Quem chicoteou Paulo em praça pública, os magistrados, depois de chicotearem, quando soube que ele era cidadão romano, tremeram nas bases, porque não podia. Aí dizer assim, quiseram fazer um arrumadinho. Não, Paulo, depois de ter chicoteado, né? Depois que viram que o cara era cidadão romano, porque um romano, um romano só poderia ser chicoteado se César mandasse. Os caras passaram por cima do império, tremeram nas bases quando souberam que Paulo era cidadão romano. Aí disseram assim, não, Paulo, não, vai na paz. Na paz não é assim não, as coisas têm que ser ajustadas. Mas volta para a história, né, pastor Murilo? Fecha a gaveta, volta para a história. O seu chamado, o que era que sustentava Paulo? O chamado dele. Por que continuar? Irmão, tem um chamado. Meu irmão, tem uma voz, a voz de Deus que ecoa no coração. O que é que faz você vir para a igreja e você continuar servindo? O que é que faz você vir, você continuar a sua rede, continuar servindo o corpo de Cristo, continuar sendo um professor, continuar sendo um da equipe de louvor, ou continuar sendo um intercessor, continuar sendo uma pessoa que chega aqui e contribui com a sua presença, com a sua adoração, liberando uma palavra?
diante de muitas vezes tantas dores, diante de muitas vezes tantas situações difíceis, sabe o que é que nos sustenta? A ciência do nosso chamado, a certeza do nosso chamado, aquilo que nós carregamos. Como suportar? Porque existe um chamado, aleluia. Paulo não terminou a corrida dele porque ele era capaz, porque ele era bom. Ele terminou a corrida dele porque ele tinha certeza do chamado. Você vai terminar a sua carreira, você vai terminar a sua jornada porque você tem certeza, ciência que Deus te chamou, que Deus te capacitou, que Deus é com você. Aleluia! Porque você sabe que o Espírito de Deus está te confortando, consolando, encorajando. Ah, vou parar para nada. Puf, vai. Mas sim, vai-te embora. Deixa de mimimi, vem para a igreja. Me falaram de mim. Ah, mas pastor, eu não concordo com o ar-condicionado da igreja. Eu queria estar no calor. Ah, pastor, eu não concordo. Para! Vamos para a igreja. Vamos ser igreja, irmão. A gente precisa um dos outros para a gente continuar. Não, tenho certeza, é igreja, somos irmãos, somos vários, a gente se perdoa, a gente se resolve, continua a caminhada. O que é que faz? O que é que te impulsiona? É o Espírito Santo de Deus. Vai, deixa da tua besteira. Tem um chamado. Você foi chamado para a salvação, para a santificação, para o serviço. Vai te custar algo? Vai. Mas o que sustenta o seu chamado é a certeza daquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia! É o que sustenta. Carta de Paulo da prisão à igreja em Filipos, meu pai. Carta de Paulo, Filipenses 3. Versículo 16, de 13 a 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo, diga para quem está do seu lado, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio de quê, irmão? O prêmio de quê? Do chamado, Pai. O prêmio do chamado, Ari. O prêmio do chamado, Igreja El Shaddai. Existe um prêmio no chamado. Existe um prêmio no chamado. O prêmio do chamado. Poderia ter sido o tema da mensagem, né? O prêmio do chamado, né? O prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, aleluia. Meu filho, você foi chamado para a salvação, para a santificação, para o serviço. Vai te custar algo? Vai, mas o que te sustenta é o seu chamado, porque existe um prêmio celestial para aqueles que venceram. E eu olho aqui para uma multidão de vencedores. Então fica de pé, Igreja El Shaddai. Fica de pé para a gente louvar o Senhor. Fica de pé para a gente adorar o Senhor.